Oi, gente, tudo bem? E aí, como é que tá sendo seu dia? Você teve uma boa noite de sono? Dormiu bem? Porque dormir bem é fundamental para que a gente tenha um dia proveitoso. Eu sou Ana Betsa, ajudo você a ser mais feliz mesmo em tempos difíceis e hoje nós vamos falar sobre o sono. Talvez você se pergunte o que é o sono. Né? O que é, na verdade, o que é o bom sono, um sono reparador. Tô vendo aqui, achei bem interessante, estava dando uma olhadinha aqui, e aqui diz assim, nós geralmente não pensamos no sono como uma atividade, mas é exatamente isso que ele é. É a atividade mais restauradora que pode ser realizada. Esse período de rejuvenescimento é necessário para ajustar o relógio biológico interno, para regular o apetite, para consolidar e curar lembranças e revigorar o estado de espírito. Já pensou? Chocada com isso, né? Porque o bom sono, ele é responsável por uma série de fatores, coisas que nós já sabíamos. Lembra quando a sua mãe falava, precisa deitar, vai dormir, porque quando você dorme você cresce. Sua mãe não falava isso? Seu pai, seu tio, não sei, algum adulto não falava para a criança? E quando chegou na adolescência, lembra do sono de adolescente? Meu Deus, se estudasse de manhã, então tivesse que levantar cedo. Parece que o relógio biológico do adolescente está sempre atrasado. Que sono absurdo, porque entra no estirão do crescimento e precisa desse metabolismo mais acelerado que acontece durante o sono. O sono é essa atividade maravilhosa, né, que a gente começa a compreender muito tempo depois. No começo, o sono é o sono, deu sono, você deita e dorme. Mas sem saber os porquês e qual a necessidade disso. Um sono de qualidade é um sono que atinge um estado mais profundo, onde você se mantém. E nesse estado mais profundo é onde toda essa mágica acontece. O seu metabolismo funciona melhor e até um pouquinho mais rápido. Digamos que enquanto nós dormimos, o nosso corpo, monitorado e estimulado pelo cérebro, faz conexões que acordado nós não fazemos. Ele é importante, dormir bem é importante, porque se hoje nós não crescemos mais, nós adultos não temos mais que crescer, mas é quando ele vai refazer ou vai regular todas as funções que precisam ser reguladas. É durante o sono mais profundo que se consolida o nosso aprendizado do dia. Tudo aquilo que nós vivenciamos no dia, tudo aquilo que nós lemos ou estudamos, ele vai ser armazenado lá na memória quando estamos dormindo, num sono mais profundo. Por isso, olha a importância do estudante. Lembra quando a gente deixava para estudar para a prova no último momento, uns minutos antes da prova? Não funciona. Não funciona. Você podia até se lembrar de memória de alguma coisa que você acabou de ver. Mas o que realmente funciona é você estudar um pouquinho a cada dia, é você ler um pouquinho a cada dia. Porque é depois dessa noite de sono que aquilo vai ser armazenado na memória. Nós temos 3 níveis de memória: primária, secundária e terciária. Né? A memória primária é aquilo que você viu agora e já esqueceu. É aquilo que você comeu no café da manhã e já não se lembra mais. E memória secundária são coisas que você lembra por um bom tempo, depois se esquece. E a memória terciária é aquilo que você não esquece nunca, que é a data de aniversário do teu filho, ou a tua data, ou a das pessoas que são importantes para você. Que são alguns fatos lá da infância, de um determinado Natal, que você ganhou um determinado presente, que você nunca esqueceu. Então, está armazenado nesse nível. E as coisas passam para outra memória ou se dispersam.
Então, é durante o sono que isso acontece. Tudo aquilo que você treinou, que você repetiu, que você aprendeu, que você executou, vai ser concretizado na sua memória durante uma noite de sono. Como o metabolismo do seu corpo. Não é bom você se alimentar e dormir. Não é bom que você vá dormir enquanto seu estômago está digerindo. O ideal seria comer pelo menos 2 horas antes. Porque senão o sangue, o oxigênio necessário para que o cérebro faça todas essas funções vai ser em parte deslocado para o seu estômago, que vai estar ali digerindo mesmo enquanto você dorme. E durante o processo de digestão, nós sabemos que não é só o estômago, o fígado vai ser solicitado, o pâncreas vai ser solicitado. Então, esses sistemas todos que estão ali, esses órgãos, aliás, que estão ali no sistema digestório, que deveriam estar descansando, estão ativos, e o cérebro, que está precisando de muito oxigênio para fazer as outras funções, para coordenar uma série de metabolismos que só acontecem durante o sono, vai estar desfalcado desse oxigênio, porque boa parte do oxigênio vai estar presente nos órgãos do aparelho digestório. Por que o sangue? Porque o oxigênio vai pelo sangue. O sangue é que oxigena todos os nossos tecidos, mas se ele foi deslocado para o estômago, todas as outras funções vão acontecer com uma qualidade mais baixa. O nosso entendimento das coisas e a restauração dos tecidos. Por exemplo, quando você vai na academia e faz musculação ou faz qualquer atividade mais intensa, que fica meio doloridinha, a gente fala, amanhã eu vou ficar dolorida, ou nossa, hoje eu tô com uma dor muscular aqui porque ontem eu fiz uma atividade física. Essa dor, ela vem porque acontecem micro-rupturas no seu tecido muscular, no músculo, mas isso é benéfico. Isso acontece e depois o processo de regeneração do músculo é que faz com que ele aumente de tamanho e de força. Nós sabemos que é necessário um músculo forte para manter os ossos fortes. Então, olha que bacana, isso tudo vai acontecer durante a noite. Durante a noite, enquanto você dorme, as suas células se reproduzem, existe esse trabalho de regeneração muscular e de tecidos, e você acorda mais forte do que você foi dormir. Se você leu, se você estudou, se você trabalhou a sua mente durante o dia, enquanto você dorme, que isso tudo se concretiza, e de manhã você acorda mais sabido do que quando você foi dormir. Numa linguagem bem simplificada, é isso. Basicamente é isso que acontece. Então, é por isso que é importante que você durma um número de horas adequado e com sono de boa qualidade. E qual é o número de horas adequado? Quanto menorzinho, quanto mais novinho um bebê, tem necessidades muito maiores. Você vê que o metabolismo da criança é muito mais rápido. Você acompanha o nascimento de um bebê na sua família e você vê que daqui 3 meses aquela criança desenvolveu muito, ganhou muito peso. Se for se for ver a proporção com o adulto, ela ganha muito peso. Toda mãe que já teve um bebê ou 2, ela sabe que com 3, com 4 meses, já mudou as roupinhas. Aquela roupinha do recém-nascido já não serve mais. O metabolismo é muito rápido, porque a criança dorme mais. E a criança dorme mais porque tem necessidade de atender esse metabolismo. As células se regeneram em 9 horas. Já há uma troca de células novas no bebê. Ao passo que no idoso, isso é bem mais lento. Às vezes, um idoso leva 4 dias para que essas células se renovem, às vezes até mais. Então, do bebê para o idoso, vai variar muito o número de horas. Para um adulto saudável normal, o ideal seria entre 6, 7, 8 horas. Vamos dizer de 6 a 8 horas por noite de um sono bom, de um sono reparador, de dormir profundamente. Porque
A gente vai contar o sono bom. Não adianta você ficar na cama 8 horas, mas remoendo problemas, tentando solucionar, tentando resolver o problema do dia seguinte, ou remoendo um problema passado, ou uma situação, né? Ou a sua mente não desliga porque tem tanta coisa para ser feita, né? Você sabe que amanhã você vai ter uma série de tarefas, ou então que você vai fazer uma viagem, tem aquela ansiedade da viagem. Não dorme bem. Nós estamos falando aqui de um sono bom e reparador. Isso você pode observar. Você dorme 6 horas de um sono bom, deitou à meia-noite e acordou às 6, mas você acorda inteiro, você acorda bem, né, com um apetite normal e equilibrado. Tudo bem. Você passa o dia bem, ou você sente sonolência durante o dia, ou fica mal-humorado, ou tem fome excessiva. Tudo isso é sinal de que não teve um sono reparador. Se você dorme 8 horas, tudo bem? Passou o dia bem? Acordou bem? É isso que é preciso observar, porque é muito difícil criar uma regra geral para seres humanos. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, existem pessoas que têm necessidade menor de sono, né? Podem dormir menos horas e vão se sentir bem, e tá tudo bem. Mas tem pessoas que vão precisar de um número maior de horas. Por isso, aprenda a conhecer o seu corpo, a sua mente, observando a si mesmo. Se você passa o dia mais propenso às irritações, se o seu humor varia muito durante o dia, se a sua fome, se o seu apetite varia muito, é porque talvez você não esteja dormindo o número de horas suficiente. Porque quando você dorme, o seu pâncreas funcionando bem, produzindo os hormônios que ele precisa, né? Tudo acontece muito bem. A insulina presente no seu sangue ajuda a liberar energia para o dia, mas se você não dorme bem e não consegue fazer isso, você vai levantar com a insulina mais alta. É um estado que é conhecido como estado pré-diabético. Naquele momento, não quer dizer que você vai ter diabetes, mas naquele momento, sim, você está com a sua insulina mais alta do que deveria. Por quê? Pelo simples fato de não ter dormido bem. Olha como isso é importante para o nosso dia a dia. Se você vai ter um dia intenso de atividades, ou de muito trabalho, ou de estudo, seja qual for, né, a sua rotina diária, você precisa estar bem, você precisa estar bem disposto, né? E você vai observar isso, porque quando você dorme bem, o seu dia rende. Você consegue fazer tudo e às vezes ainda sobra tempo. E no final do dia, se alguém te convidar, você ainda está disposto para dar uma esticada. Se você ficar sonolento, se você ficar mal-humorado ou com o apetite desregulado, é porque pode estar faltando horas de sono na sua noite ou qualidade nessas horas de sono. Bom, se eu não durmo bem uma noite, é uma coisa. Mas se eu não durmo bem noite após noite, se eu deito e demoro para pegar no sono, se eu acordo várias vezes durante a noite, se acordo e volto a dormir, ou se eu acordo e fico lá tentando e o olho não fecha, sabe? O cérebro vai ficando agitado. Se isso acontece durante um período grande, isso pode levar a problemas orgânicos. Isso pode te levar a desenvolver uma série de problemas a longo prazo, né? Como pode até predispor o seu cérebro para alguns problemas futuros, como o Alzheimer. Então é necessário que a gente aprenda, por isso existem muitas pesquisas hoje em dia, em várias universidades, em universidades importantes,
Ainda nesse livro aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu achei interessante um médico. Não. Eu vou deixando vários marcadores nos assuntos que eu gosto mais. Aqui tem uma pesquisa bem importante em relação ao trabalho cerebral, onde esse pesquisador, ele chama Matt Walker, ele é um pesquisador do sono da Universidade da Califórnia, e ele diz assim, nós dormimos para lembrar e também para esquecer. Então é bacana quando você vê esse trabalho mental, dorme para lembrar e nós dormimos para esquecer. Durante uma noite boa de sono, nós também amenizamos o problema. Se você dorme bem, o problema da noite está mais leve de manhã. Já reparou isso? Eu tinha um tio, hoje ele já faleceu, e quando nós tínhamos uma decisão para tomar, ele falava assim, deixa posar. Quer dizer, não resolve hoje não, dorme primeiro, descansa, relaxa, amanhã a gente vê. Quando nós estudamos terapias holísticas, nós aprendemos a importância de você perguntar à noite. Você tem uma dúvida em relação a você mesmo, em relação a uma decisão que precisa ser tomada? Pergunta à noite. Pede ajuda para que essa resposta venha da maneira mais coerente. E com muita frequência isso acontece. Então, se nós dormimos para esquecer, mas também para recordar, olha a importância da manutenção das funções cerebrais durante o sono físico. Eu trabalhei muito tempo numa escola estadual aqui na minha cidade, e em um determinado período houve lá na escola aconteceu um curso para o pessoal da área de matemática, não era a minha área. E a facilitadora desse curso veio da cidade de Campinas. Ela era uma expert no assunto e ela veio da Unicamp. E ela era uma pessoa muito bacana, muito inteligente, falava com uma coerência. E embora eu não tenha feito o curso dela, eu estive com ela pelos corredores e na sala dos professores e eu ouvi muito a fala dela e eu admirei muito. Mas quando ia estabelecer os horários que o curso ia acontecer, ela sempre já dizia assim, eu almoço tal hora e durmo e eu volto depois. Ela fazia siesta, olha que legal. E eu fiquei muito curiosa, mas não tive coragem de perguntar, mas alguém perguntou, graças a Deus. Alguém perguntou, professora, mas por que ela dorme nesse horário? Ninguém dorme nesse horário, pelo menos não aqui no Brasil, não é um hábito, né? E ela falou, não, é porque alguns anos atrás eu tive um aneurisma cerebral e meu médico me recomendou que eu fizesse uma pausa no meio do dia e desse uma cochilada. Então, olha como o sono de boa qualidade pode ser um remédio, pode ser uma cura para alguma coisa ou ajudar a restabelecer. Então, aquelas pessoas que não dormem bem, com o passar do tempo, com o passar, quiçá, dos anos, pode vir a ter problema, sim. Bom, mas e daí? Como é que eu faço para ter uma rotina de sono saudável? Como é que eu posso ajudar o meu sono a ser melhor? Sim, e isso é fundamental. Criar uma rotina para antes de dormir. Eu aprendi, quando eu fiz um curso de radiestesia, que aparelhos eletromagnéticos, aparelhos que emitem ondas eletromagnéticas dentro do quarto são muito prejudiciais para o nosso sono ser saudável. É importante que não tenha nenhum no quarto. E na época eu tinha uma escrivaninha próximo da cama e um notebook que ficava ali o tempo todo e um celular do lado e do outro lado um rádio relógio elétrico. Aí tirei tudo, né? Não vou nem questionar
Ela sabe muito mais que eu sobre esse assunto. Eu posso tirar? Posso. Trouxe o notebook aqui para o estúdio, né? Hoje ele fica aqui. E o celular vai para a copa. Ou sala de jantar, cada um chama de alguma coisa. E o rádio relógio nós doamos. Hoje, no meu quarto não tem mais nada. Mas é fácil fazer essa transição? Não é. Eu fiz porque na minha idade, com o conhecimento adquirido, com o desejo de transformar conhecimento em sabedoria, eu ponho em prática. Mas eu não consigo convencer meus filhos a fazer o mesmo. Os meus filhos ficam no celular antes de dormir e alguns que têm tempo ficam no celular quando acordam. Seu filho também faz isso? Ou você também faz isso? Nós não temos poder sobre as decisões dos outros, nós podemos ajudar na conscientização. Das crianças, não. Das crianças nós temos poder sim. Porque enquanto adultos, a criança que estiver sob a nossa tutela, seja nossos filhos ou quem for, precisam seguir as nossas regras. Depois, né, de maior de idade, fazer o quê? Nós não vamos ter como impedir, até porque eles vão sair de casa e vão viver na casa deles, mas a forma mais segura é orientar e levar a informação de que isso é prejudicial. Então, se nós pudermos, a rotina para uma boa noite de sono passa por retirar do quarto televisão, computador, celular e qualquer aparelho eletroeletrônico que você tenha no quarto. Isso já vai ajudar muito. Ficar com o olho no celular até a hora de dormir estimula o seu cérebro. Já viu falar em ciclo circadiano? O ciclo circadiano é o ciclo que o nosso corpo segue de luz e escuro, de claro e escuro, de dia e noite. No passado, quando não tinha tecnologia nenhuma, que não tinha nem luz elétrica, as pessoas trabalhavam quando a luz do sol surgia e quando a luz do sol se punha, eles iam para casa, jantavam com a luzinha de um lampião ou de uma vela e logo já iam dormir. Tinha uma conversa entre eles e depois para a cama. Mas hoje não. Hoje está mais difícil a gente ficar no escuro completo. O nosso cérebro produz um hormônio chamado melatonina. E a melatonina é o hormônio do sono. É importante que ele produza, mas a melatonina ela é produzida no escuro. Então, se você ficar olhando para as luzes coloridas do celular, aquele estímulo de cores, né, eles vão ativar o seu cérebro em vez de fazer ele relaxar. À noite, a gente deveria estar mais relaxado. É a hora que o céu escurece, o nosso corpo já começa a sentir. Esse ciclo circadiano, ele funciona dessa forma, igual a galinha. A gente já começa a ficar mais lento, né? Geralmente o jantar é uma alimentação mais leve do que o almoço. O ideal seria jantar cedo. Se pudéssemos não comer carboidrato depois das 6 horas, das 18 horas, seria maravilhoso para o nosso corpo. Um caldinho, uma sopa, uma refeição mais leve, frutas ácidas. São ótimas refeições para o jantar. Claro que não para crianças, né? Estou falando de adultos. Seria muito bom. Isso ajudaria no sono. Você, durante o dia, olhar para o sol ajuda. À noite, no escuro, ajuda. Então, o seu quarto, sem aparelhos, o mais escuro possível. Se você tem a luz do poste que entra por alguma fresta, tampa isso. Se você tem vidraças, põe uma cortina. Se a porta do corredor está aberta e a luz acesa, fecha a porta. Quanto mais escuro, quanto mais silencioso, mais melatonina você produz e melhor você dorme. Uma dica também que funciona muito é ler antes de dormir. Deita tranquilo, lê uma página. Geralmente vai ser uma página mesmo, porque logo já vem o sono.
Mas se não for, lê mais uma. Uma leitura que seja tranquilo, nada que excite a sua mente. Uma leitura leve. Leia alguma coisa, se possível alguma coisa que te espiritualize, que eleve o seu pensamento, para que você tenha uma noite reparadora. Tudo isso é fundamental para que no final das contas você seja uma pessoa mais saudável e consequentemente mais feliz. Então olha só, retirou aparelhos, deixou escuro, pode fazer uma boa leitura. Uma outra coisa é a meditação. Então você pode fazer uma meditação de manhã, que vai fazer com que o seu dia seja mais tranquilo, e outra à noite antes de dormir. Isso ajuda bastante. Ah, mas eu não consigo meditar. Tem muita gente que fala, mas minha mente não desliga. Tudo bem, de ninguém desliga. Mas é importante que você aquiete o corpo e a mente dentro das suas possibilidades. Se fizer a meditação de manhã, vai descansar, vai ter um dia mais tranquilo. Se fizer a meditação à noite, vai favorecer a noite de sono. Pode fazer a meditação ou pode ler, porque não vai dar para fazer os dois. Se você meditar, você já vai sair tão relaxado e logo vai dormir. Se você ler, você já vai estar com tanto sono que não vai meditar. Escolhe um dos dois. Você pode também colocar uma música suave, uma música que tem uma frequência vibracional mais elevada e programada para desligar daqui a pouco. Ah, mas é no celular? Se for possível, pede alguém para levar para fora depois. Encontre a melhor forma para você. Então, são pequenas estratégias, são pequenas atitudes que podem criar uma rotina de sono que favoreça uma boa noite de sono e que favoreça o seu corpo a funcionar da maneira que precisa, o seu cérebro funcionar, fazer as conexões que ele precisa. Tudo isso nós aprendemos através de pesquisas, de estudos que outras pessoas fizeram, de testes. Existem clínicas que tratam o sono, tamanha a importância do assunto. Se você ronca, se você tem bruxismo, se você tem ATM, são situações que precisam ser resolvidas. Procure um médico, procure um dentista, para que a qualidade do seu sono não se perca. Quanto melhor você dormir, mais anos de vida você vai ganhar. Acredite nisso. São inúmeras pesquisas comprovando que o nosso corpo funciona melhor quando nós temos uma boa noite de sono. Se o nosso objetivo nesse canal é buscar a felicidade, e ela vai ser atingida por diversos caminhos, então o sono de boa qualidade, pode ter certeza, é um caminho fundamental. Porque se você não dormir uma noite, não dormir duas, não dormir três, todo o resto do seu dia acordado não vai ser de boa qualidade. Não vai ser. Esse corpo que nós habitamos, esse corpo que é a ferramenta pela qual o espírito se manifesta, ele é bem perfeito, ele é fantástico, mas ele precisa de cuidados. E nós somos os cuidadores. Eu não preciso dar para esse corpo tudo o que ele quer, mas eu posso dar para ele tudo o que eu sei que é bom para ele. Para isso, nós precisamos de esforço, de empenho e de disciplina. Mas será que no final das contas ser feliz não vale a pena? Ter uma qualidade de vida por mais tempo não vale a pena? Todo mundo quer viver muito tempo. Quiçá todo mundo quer chegar aos 100. Mas como? Escolha. Mas a escolha tem que ser feita já, porque a atitude tem que ser tomada agora. A mudança na qualidade do sono pode depender das suas decisões antes de dormir. Às vezes o prazer de ficar na rede social mais uns minutinhos
Não compensa a perda da qualidade de sono. Outra coisa que pode ajudar bastante a tirar sua preocupação da noite é fazer uma lista com as atividades do dia seguinte. Tudo que eu preciso fazer amanhã eu deixo numa lista. Se eu escrevi e coloquei em ordem, eu já estou mais tranquila. Amanhã eu não vou me esquecer de nada, tá tudo na lista. Entendeu? Então, meus amigos, analise. Questione a si mesmo, faça uma avaliação e veja se vale a pena ou não desistir de alguns pequenos prazeres, talvez, se pudermos considerar assim, em benefício de um futuro com mais qualidade, de um futuro mais feliz. Gratidão e até a próxima.